Está começando o Pele Preta em Salvador, um podcast feito para compartilhar experiências de pessoas pretas em nossa cidade. Eu sou Francis Cardoso. E eu, Rafael Santana. O tema de hoje é Resoluções Pretas de Ano Novo. O que você pode fazer para ser uma pessoa melhor em 2020? Para começar a transformar o mundo ao seu redor? Pode até soar utópico, mas na verdade é muito simples. Por exemplo, que tal abolir algumas palavras e expressões racistas do seu vocabulário? Fogo nas expressões racistas! O que é que mulata significa, Franzinha? Fala aí. Então, a palavra vem de mula. Correspondia ao filho do homem branco com a mulher negra. Eu particularmente detesto essa palavra. É mais uma daquelas palavras que servem para você se distanciar do ser negro, como é o moreno, né, o mestiço, enfim. É engraçado que eu já ouvi vários termos, né, que se distanciam da palavra negro, do preto, porque as pessoas têm até medo de ofender você te chamando de negro. Olha só que coisa louca, né? Que coisa doida. E mulata ainda tem uma outra coisa. Me lembra muito a questão do mulata exportação, né? Que é aquela meio mulher sexualizada, com certeza, completamente. Aquela mulher gostosona, que segue um padrão de corpo que agrada ao outro ser, na verdade, ao homem principalmente, né? Ela tá ali como um objeto de serventia sexual. Então, por favor, galera, tá na hora de abolir o mulata das expressões de vocês. Eu já ouvi, Franzinha, moreninho cor de vinil. Moreninho, cor de disco. Cor de jambo, enfim, várias... Gente, não usa mulata, tá? Vamos abolir mulata, moreno, para com isso. É negro. É pardo, é preta, preto e pronto. É preto e vamos que vamos. A segunda expressão na verdade, a segunda palavra é denegrir, que, segundo o nosso dicionário, significa tornar negro. Então, por que tornar negro tem uma conotação ruim, né? Pejorativa, né? Então, em algumas pesquisas, a gente até conversou um pouco sobre isso durante a semana, eu vi que negro, na verdade, é uma expressão colocada pelos estrangeiros para chamar os negros africanos, as pessoas pretas africanas. Seja de qual país for, eram pessoas estrangeiras que vinham da África e os brancos, os colonizadores, chamavam essas pessoas de negras como forma de menosprezar, de pejorativizar. Então, tornar negro, denegrir, vem nesse sentido. E aí a gente pode também ressignificar essa palavra, né? Vamos denegrir tudo, vamos tornar tudo negro, vamos positivar. Se tornar pessoas negras, tornar as coisas negras pode, a partir de agora, ser uma coisa positiva. Então, nada de denegrir como uma palavra pejorativa, hein, galera? A próxima palavra da nossa lista, ela é muito utilizada, né? Desde que eu me entendo por gente, eu escuto as pessoas falando cabelo ruim, cabelo duro, né? Quando na verdade, gente, o cabelo é crespo, o cabelo é cacheado, né? É mais um traço do nosso racismo. Meu cabelo não é ruim, meu cabelo não fez nada pra ninguém, meu cabelo é bonzinho. Tem uma outra expressão, ou palavra, nesse caso é a expressão mesmo, que a gente utiliza muito quando a gente quer falar de uma coisa que não tá muito legal. A coisa tá preta. Pois é, né? Essa daí é meio que autoexplicativa, né? A gente não precisa dizer por que você deve parar de usar a coisa tá preta, né, gente? A não ser que você seja o Rincon Sapiência e você faça uma música falando que se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Tem também uma expressão da cor do pecado. Inclusive, já teve novela, né, com essa expressão. Que tem uma clara conotação sexual, né? Uma objetificação do corpo. Sobretudo do corpo da mulher, né? Dificilmente a gente ouve alguém dizer que um homem é da cor do pecado. Geralmente é uma mulher que é da cor do pecado, como a gente pôde observar na novela com a mesma expressão. Eu ia até falar que era do corpo da mulher. Parei no meio do caminho porque eu precisei refletir se era ou não era, mas né? Geralmente tá associado ao corpo feminino. E a próxima, Franzinha? Então, a próxima a gente usa muito
para tentar minimizar as coisas. A expressão é inveja branca, usada para dizer que, apesar de ter inveja, é inveja maneirada, modelada, é uma inveja boa, é um sentimento bom. Existe inveja, não é uma coisa boa. Nem branca, nem preta, nem azul, nem amarela, nem de cor nenhuma. Então, não tentem suavizar a expressão inveja colocando a palavra branca ao lado dela. Agora, se você falasse, não, eu tenho uma inveja preta de você, né? Imediatamente as pessoas iam associar a uma coisa negativa, né? Como é uma palavra que tem uma conotação negativa e você está tentando suavizar, você está tentando dar uma conotação positiva, aí você fala, não, é uma inveja branca. É uma inveja, menos ela vai ter um impacto menor porque ela é uma inveja branca. Essa próxima palavra aqui, a gente acabou já falando um pouquinho sobre ela no começo, né? Que é o moreno, que é usado para se distanciar do termo negro. Durante toda a minha infância, enfim, dentro de casa éramos todos morenos, né? Hoje eu faço uma coisa super bacana. Quando alguém me chama, porque a gente ainda ouve, né? Psyu, ei, morena, eu não olho. Eu simplesmente sei que não é comigo, porque eu não sou morena. Então eu passei a internalizar mesmo que eu não sou uma pessoa morena. Então simplesmente quando me chamam de morena na rua ou em qualquer outro lugar, eu não olho, eu não dou atenção. Agora se chamar de preta, de pretinha, de negona, aí você olha logo, né? Aí a gente dá uma olhadinha. Antes da gente prosseguir com as expressões e palavras que você deve abolir do seu vocabulário a partir de 2020, vamos conversar um pouquinho, né, Francis? Por que é importante abolir essas palavras, essas expressões do vocabulário? Porque muita gente fala que é mimimi, que na verdade quando você fala essas expressões sem a intenção de ser racista, isso tipo tá ok, né? Não, o racismo não tá se configurando, né? Quando na verdade não, né? Você na verdade está disseminando toda uma condição racista, né? Por mais que você não tenha a intenção de ser racista, você está propagando essas palavras, essas expressões, essa estrutura racista através das décadas. Sim, com certeza. É importante que a gente retire, que a gente exclua, que a gente exploda essas palavras, que elas parem de existir, porque elas nada mais, nada menos do que reforçam o racismo que existe na estrutura da nossa sociedade. Expressões racistas reforçam o racismo estrutural. Lindos, por favor, não utilizem essas expressões. Façam um esforço de, antes de construir uma frase que tenha qualquer uma dessas expressões, de reconstruí-las, né? É importante a gente fazer esse exercício. Eu lembro que na faculdade a gente conversava um pouco, mas isso não era de forma tão forte quanto a gente discute hoje em relação a alguns termos que são utilizados no jornalismo, no ambiente de comunicação, que também tem essa conotação. O próprio denegrir, né? Exatamente. É importante que a gente faça esse exercício o tempo todo, né? Até pra gente, até pra nós, pessoas pretas, que fomos criados num sistema racial, num sistema racista, num sistema excludente, que ele traz toda uma conotação e toda uma educação eurocêntrica branca, né? A gente acaba por crescer reproduzindo esse tipo de expressão e de pensamento, porque a expressão nada mais do que traduz um pensamento coletivo, né? Por que eu não chamo uma pessoa de negra e chamo ela de morena? Ela não é morena. Morena é uma cor que nem existe, gente. Moreno não tá lá no censo do IBGE, por exemplo. Não tem moreno, não tem classificação moreno, cor de brigadeiro, né? Moreninho, cor de vinil. Moreninho, cor de vinil. Moreno, cor de jambo. Não tem, não existe. Mulata da cor do pecado. Não existe, não tem essas expressões. Então, é importante que a gente faça o tempo todo, como eu já falei aqui, o exercício mesmo de, olha, vou tomar cuidado. Eu ouvi um rapaz na Talpique, no outro dia, ouvindo de Arembepe pra Salvador. E aí ele, e aí, morena, passa o dinheiro. Aí eu parei assim, tinha umas 20 pessoas, 22 pessoas na Talpique. Eu, morena, não. E aí ele ficou super constrangido e ele negão, assim, retinto.
Morena, por que não morena? Você é moreno? Aí ele, não. E por que eu sou morena? Se eu sou da sua cor? Ele, não, é porque você é um pouco mais clarinha. Eu, que nada, rapaz, a gente tá todo mundo junto, tudo misturado, a gente é tudo da mesma cor. E aí as pessoas começaram a refletir sobre aquilo naquele espaço, né? Ele ficou brincando comigo, com essa questão do moreno. Ele, não, agora eu vou chamar de negona, vou chamar de preta, porque às vezes chama de preta e você pode achar que eu tô tomando a intimidade. Eu falei, não, tá liberado, pode chamar de preta. E aí a brincadeira acabou que trouxe uma reflexão para os outros passageiros que estavam ali e que talvez falassem com outras pessoas, chamassem de morena e essas pessoas não se colocassem como eu me coloquei. Então, em 2019 foi um ano de eu começar a me colocar e a gente está colocando aqui para vocês que vocês se coloquem também. Pessoas pretas não se permitam ser chamadas de morenas. Se a nossa geração vai aos poucos, gradativamente, abolindo essas palavras, essas expressões do seu vocabulário, as próximas gerações não vão ter acesso a ela, né? Nas próximas gerações essas palavras vão desaparecer, então vamos fazer a nossa parte, né? Você falou muito sobre a relação familiar, Fran, e aí as duas próximas expressões, na verdade, eu faço uma associação direta à minha infância, ao meu período da infância, porque eu ouvia muito dentro de casa. A primeira é fala mais que o nego do leite. Né, que é usado para se referir a alguém que fala além da conta. Né? É um tipo de expressão que assim, não precisa de explicação. Essa é clássica, né? Essa em algum momento todo mundo já ouviu quando era criança. E a próxima é até mais perversa, né? Que é fedendo a nego. Que é para se referir a alguém que tá cheirando mal, né? Porque você tá fedendo a nego. É o negro que fede. Eu via muito essa dentro de casa, até que em determinado momento eu questionei, sabe, meus parentes falam, por que fedendo a negro? Cheirinho de crioulo, o famoso CC, né? Gente, sabe, é surreal isso. É surreal. E isso faz tão parte da nossa história, da nossa infância, né, da construção da nossa juventude, que a gente fala sem se dar conta, até o momento que tem um estalo. Fala, nossa, por que eu tô falando isso aqui? É como se brancos não tivessem cheiro de suor. E eu acho que isso tá muito associado, por exemplo, ao trabalho braçal, né? Com certeza. A gente... E trabalho braçal foi escravizado, né? E a gente suou, a gente literalmente suou para construir esse país, assim, no braço mesmo. Então, óbvio que tinha que ter muito suor. Lógico que tinha que ter muito suor. Não significa... É o que a gente vem fazendo há séculos, o trabalho até braçal. Até hoje, né? Não significa que esse suor necessariamente tenha um odor desagradável. Muito pelo contrário, os pretos que eu cheiro por aí têm cheiros agradabilíssimos. São super cheirosos, lindos. Inclusive, meu parceiro Rafa, sempre cheiroso. Muito obrigado. A próxima palavra é criado mudo. O termo existe porque na época da escravidão era comum que um negro passasse a noite inteira ao lado da cama para servir ao branco, porém sem poder falar. É autoexplicativa também, né? É importante que a gente traga essas expressões porque, assim, pra mim é inconcebível uma pessoa ficar a noite inteira apenas como um objeto mesmo. Era utilizado como um objeto para apoiar ou para servir, para trazer algum tipo de objeto, segurar água ou qualquer outra coisa que o senhorzinho ou a senhazinha precisasse durante a madrugada. Então, para mim é surreal você conceber esse tipo de coisa e ainda por cima colocar o nome de um objeto associado a isso. É muita loucura. A gente ainda não conseguir entender que até hoje somos reflexo de um processo escravagista que ainda não acabou. A gente vive um processo de escravidão moderna, né? Acho que abolir as expressões é um passo para a gente acabar com essa escravidão moderna, que é o nosso sonho, é o nosso objetivo, é uma das causas que a gente luta e que a gente busca. Vamos à última palavra? Queria falar da última palavra. Vai lá. O nome da palavra é boçal. A origem da palavra é anterior à escravidão, porém usada para se referir aos negros trazidos à força do continente africano e que ainda não sabiam falar o português.
Porque quando o negro chegava aqui, né, à força, ele era obrigado a falar o português porque era a língua do país e você não podia ficar falando, você não podia falar no seu idioma, né? Você tinha que aprender forçosamente, às pressas, e enquanto você não aprendia, você era chamado de boçal. Nas pesquisas que eu fiz, eu identifiquei que essa palavra, de fato, ela é anterior à escravidão, né? Ela não foi criada dentro daquele período, mas era utilizada dessa forma. Então, sim. Inclusive, a questão da língua foi um forte elemento de separação, né? Negros que falavam de diferentes etnias e que falavam línguas diferentes foram colocados no mesmo espaço para conviverem entre si. Então, óbvio, é lógico que isso... De religiões diferentes. De religiões diferentes, de pensamentos diferentes, de etnias diferentes, de tribos, entre aspas, diferentes, né? De localidades geográficas diferentes, foram colocados para habitar um mesmo ambiente, para conversar, não necessariamente assim, enquanto diálogo, mas porque o diálogo era muito complicado, era como colocar a gente para falar com um alemão sem entender uma palavra, né? Para colocar a gente em contato com uma cultura diferente da nossa, porque quando a gente fala em África, é importante a gente sempre se lembrar de que a África é um continente e que cada país africano tem as suas peculiaridades. Então, você trazer pessoas de diferentes etnias que falam diferentes línguas para conviverem entre si, obviamente que isso ia causar uma grande celeuma, uma grande confusão, e que isso ia ser um movimento de separação, né? Então isso foi feito de forma muito estratégica, de forma muito bem pensada, para que esses povos segregassem, fossem segregados. Então, boçal não, tá, gente? Por favor, boçal também tá excluído para 2020. Já que você firmou o compromisso de excluir essas expressões racistas do vocabulário, é hora de começar a ler autores negros. Já parou para pensar em quantos deles e delas você leu na vida? Fran, por que é importante ler autores negros? Gente, primeiro porque eles são maravilhosos. Eu não poderia não falar isso, né? Mas, pronto, assim, acabou aqui, né? Não, acabou. Não precisa mais falar porque eles são importantes, eles são maravilhosos. Acabou. Brincadeiras à parte, a gente passou por um processo, que vocês vão fazer uma cara engraçada agora que estou no estúdio aqui, estou vendo, chamado de epistemicídio. O que significa isso? Significa que toda a nossa produção intelectual, literária, ela foi simplesmente deletada, abolida, excluída do nosso dia a dia, das nossas universidades, das nossas escolas públicas e particulares. Então, toda a nossa leitura, toda a nossa construção, tudo que o nosso povo preto fez e registrou foi simplesmente apagado, excluído. Não é que ele deixou de existir, mas ele não passou a fazer parte das nossas referências literárias, das nossas referências bibliográficas. E está na hora da gente retomar isso, né? A gente já observa isso há um tempo. Existem mulheres e homens pretos maravilhosos que vêm conduzindo esse processo e que vêm ampliando essas escritas, que vêm ampliando essa produção intelectual, que é muito importante, é recheada de assuntos interessantes, da nossa história, a nossa construção histórica a partir do ponto de vista do povo preto. É a nossa história não sendo contada pelo homem branco. Por isso é importante que a gente leia autores negros, autores e autoras negros e negras. Porque somos nós falando sobre nós mesmos, não é o outro falando sobre a gente, né? E aí a gente tem as mais diversas histórias possíveis e imagináveis. Tem tanto histórias de ficção quanto histórias de intelectuais, de todo um movimento, do movimento feminista negro, do movimento de desconstrução e de esclarecer para as pessoas o que é o racismo, como funciona o racismo estrutural, por que ele ainda existe até hoje. E isso a gente pode encontrar na literatura preta. Então vamos começar? Vamos fazer algumas indicações aqui.
Vamos começar pela diva incrível Conceição Evaristo, com Poncia Vivêncio. Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro. Quem tem medo do feminismo negro? É engraçado, eu falei Djamila porque teve uma palestra que a gente foi na Mulher com a Palavra aqui em Salvador, e aí ela tava falando sobre as diferentes formas que as pessoas falam o nome dela, né? Djamila, Djamila. E se eu não me engano era Djamila, né? Era como se fosse... Você vai direto assim, né? Mas ela disse que não se importa não, pode chamar ela pode chamar ela de Djamila mesmo, mas é Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro. Silvia Almeida, Racismo Estrutural. Carolina Maria de Jesus, Rainha Soberana, Com o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Vá na seguinte, Franzinha. Você pediu especificamente para incluir Lélia Gonzalez, Lugar de Negro. É porque... É o seguinte, vamos explicar aqui, né? Essa falha técnica. Eu fiz uma alteração no roteiro que Francis pediu para incluir Lélia e acabou que não apareceu para você, né? Mas foi um pedido especial seu. Sim, a gente não podia esquecer da saudosa Lélia Gonzalez, né? Ela é uma das precursoras aqui do movimento feminista negro no Brasil. Inclusive, super citada pela Angela Davis na última vinda dela aqui no Brasil. Então, eu acho que ela não poderia faltar nessa lista. Nossa próxima indicação é a Chimamanda Ngozi Adichie, com Americana. Tem Ana Maria Gonçalves, com Um Defeito de Cor. Um livro de 1000 páginas. Boa sorte, lindos! eu tô lendo esse, acho que eu tô chegando na página 200. O caminho é longo, mas o livro é maravilhoso. Vá na fé. Tem Joyce Bert, com Empoderamento. A nossa maravilhosa soteropolitana baiana Carla Cotirene, com Interseccionalidade. Temos o Frantz Fanon, com Pele Negra, Máscaras Brancas. Inclusive, recomendo, quando voltar a temporada, que vocês leiam o livro e assistam o espetáculo, que é homônimo do livro, Pele Negra, Máscaras Brancas. Espetáculo maravilhoso. Tem Angela Davis, com Mulheres, Raça e Classe, que você já citou. Citou Sim. O nome de Angela, né? Mas não o livro. Fechando, mas assim, querendo dizer que pretendemos trazer mais indicações para vocês. A rainha também soberana diva Bell Hooks, com Eu Não Sou Uma Mulher. É só um aperitivo, tá, gente? É só uma indicação e aí vocês vão atrás e vão lendo esses autores aqui maravilhosos. Sim, inclusive cada um deles tem mais de uma obra e tem artigos que são fáceis de encontrar na internet, tem PDFs. Eu queria trazer uma indicação extra. Por favor, fique à vontade. Porque... Lá vai Francis fugir do roteiro. Ó. Pois é, eu sou essa pessoa, gente. Eu sigo o roteiro, mas eu fujo um pouquinho. Eu acho que é importante, além de lermos autores brasileiros, né, norte-americanos, a gente lê também autores africanos. E aí eu trouxe a indicação de um livro que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, chamado O Espírito da Intimidade, da Sobonfu Somé. Esse livro ele não está mais disponível para venda. A Sobonfu morreu tem um tempinho, tem pouco tempo, mas assim, o livro não está mais disponível de forma física, mas ele é facilmente encontrado em PDF. Ele foi super bem recomendado nas rodas de conversa que eu participo, né? E eu tô aí na expectativa de chegar ao final do livro com o resultado de uma leitura satisfatória, agradável. Eu tô com muita expectativa breve, né? Desse livro. E breve. Ele é um livro curto, não é um livro de 1000 páginas. Mas parece, até onde eu li, parece um livro bastante interessante. É um livro que fala sobre relações e relacionamentos. Já que você fugiu do roteiro, né? Fugiu do roteiro. Então vamos fugir logo. Você queria dar indicação de filme também, de série, né? Eu queria trazer a indicação de um filme, mas fiquei meio assim, um pouco... dei pra trás, assim, quando a gente conversou aqui um pouquinho. Mas eu vou indicar. Eu acho que é importante as pessoas assistirem e criarem as suas próprias leituras a respeito desse filme. Está disponível na Netflix. O nome do filme é American Song.
Ele fala um pouco da relação de um casal interracial e de um filho negro dentro dessa relação. E aí vocês assistem e depois vocês chegam às conclusões de vocês. É um aperitivo para quem quer ouvir falar sobre relações interraciais. Então, é uma pitadinha de sal aí no final de ano. A Francis ficou meio com o pé atrás porque Evelyn e eu não gostamos tanto do filme, né? Não é que seja um filme ruim, mas eu particularmente tenho algumas críticas ao filme, mas não vou fazer aqui não, tá? O nosso objetivo não é esse. É importante assistir e aí você que está nos ouvindo tira suas próprias conclusões. Mas já que Fran indicou um filme que está no Netflix, eu vou indicar um que entrou no catálogo agora. É um filme vencedor de Oscar de melhor roteiro, é Corra. O título em inglês é Get Out. É um filme maravilhoso do Jordan Peele. E tem gente por aí no Twitter dizendo que o filme é ruim, que o roteiro é fraco, que é previsível. Então, se você acha esse filme previsível, eu vou dizer uma coisa a você. Você tem sérios problemas. Porque assim, o filme se desenrola, eu não vou dar spoiler aqui, mas o filme se desenrola para uma situação absolutamente bizarra, né? Uma situação racista e bizarra. Se você já imaginou qual era aquele final, eu tenho um recadinho para você, tá? Você vai estar enquadrado aí numa das canções do Djonga. Então, lindas e lindos, assim como as expressões para serem removidas do dicionário, esses são apenas alguns dos autores e autoras negras e indicações de filmes que vocês podem começar a ler e assistir. Afinal, o nosso tempo é super limitado. E essa edição do Pele Preta em Salvador foi apenas um aperitivo do que vem por aí. A partir de fevereiro, o nosso podcast começa pra valer. Fiquem ligados. E sigam o nosso perfil no Instagram, @PelePretaSSA. Valeu, Franzinha. Valeu, Rafa. Tchau, tchau, galera. Um abraço.